E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um assunto muito delicado, muito complicado para conversar. Várias e outras vezes, em algumas ocasiões, eu tive vontade de tocar nesse tema, que é o tema da novela das 8, né? Da Globo, que fala sobre exploração sexual, violência, morte, essas coisas. Eu não estou assistindo a novela, alguns pedaços da novela que eu assisti é bem real. Retrata muita coisa, fala realmente a realidade, mostra a verdade. E tem muita ficção na novela, obviamente, né? Novela não é a vida real. Eles tentam botar a realidade dentro da novela com um pouco de ficção e piriri parará, e dar um bom efeito, como deu. Eu vivo nesse mundo há muitos anos, desde quando eu me entendo por gente. Então eu acho que eu tenho muita coisa a dizer, que eu posso explicar muita coisa para vocês aí em casa tirar as próprias coincidências, as próprias conclusões de vocês, tá? O que acontece? Vamos falar primeiro, para a gente começar a falar de exploração sexual na Europa, de tráfico internacional, a gente primeiro tem que começar a falar aqui, porque a novela não tocou em um tema que é muito importante, que a exploração sexual, que o abuso, que a violência, que essas coisas acontecem aqui, começam aqui. Aqui é a base de tudo. Aqui em Guarulhos nós temos um grandíssimo problema. Eu comecei a minha vida aqui em Guarulhos, como vocês sabem, né? De quando eu me entendo por gente, de todas as vezes que eu fui e vim para a Europa, eu acredito que aqui em Guarulhos deve ter tido uns 10 assassinatos por aí, nenhum deles resolvido de travesti, todos eles com arma de fogo. Algum deles eu fui reconhecer corpo, que aconteceu de ser amiga minha. Esses episódios de tudo. Então eu vou tentar explicar para vocês como funciona dentro dessa célula, porque para mim é uma célula terrorista, é um grupo, né? Um grupo de extermínio, um grupo, não sei como colocar isso para vocês, porque é uma máfia, eles trabalham junto. Aqui em Guarulhos deve ter umas 4 ou 5. Eu tenho certeza que essas 4 ou 5 que cobram das travestis no centro de Guarulhos que são culpadas de todos esses outros assassinatos que tem aqui, que teve, e que não tem solução nenhum deles. Porque vocês, a polícia, não sabem quem matou, o que aconteceu, mas entre a gente acaba sempre sabendo quem matou, porque para elas é um troféu falar que fez e aconteceu o que mandou fazer. Porque elas fazendo isso, obviamente, mantém as outras sob controle, que tem medo. A maioria dessas daí que morreram, que mataram, infelizmente, é assim. A travesti cai na rua, infelizmente aprende o vício da droga, aí começa a acumular dívida com elas de não pagar o tal dos R$50 por semana para elas, é onde a dívida começa a acumular, que é da onde elas começam a ter problema, começa a apanhar, começa a tomar multa, aí acabam de um dia para o outro aparecendo mortos, ninguém sabe quem é, que matou. Como assim, por exemplo, elas se apresentam muito como um anjo, como um anjinho, amigas maravilhosas. Então você aí, ó, travesti que está começando, fica atentinha, desconfie. Elas têm a péssima mania de fazer amizade com você, de te conquistar, de fazer carinho, vai na sua casa, conhece a sua família, sabe onde você mora. Assim elas sabem de tudo de você, é onde elas têm você aqui na mão. É onde elas podem fazer com você o que elas quiserem. Então vocês ficam ligeiras, porque até você entrar em dívida com ela é maravilhosa com vocês. Por exemplo, aqui em Guarulhos, a maioria das travestis não tem tempo, não tem paciência de esperar para botar um dinheirinho da parte para botar peito. Cai na besteira de entrar em dívida com elas de patrocínio. Mas elas não conhecem o lado ruim da coisa, o outro lado da moeda. Aí um peito, uma prótese que elas colocam por 4 mil, elas cobram 15 mil, 20 mil. Quando elas veem que as bichas estão muito endividadas, que as bichas todo dia tem que ir pra rua dar dinheiro para elas, todo dia, e toma na cara, e por aí vai, aí elas falam assim, é maravilhosa, vamos fazer o seguinte, ó, pra você que já tá me devendo uma dívidazinha alta, eu vou te mandar pra Europa, é 12 mil euros que eu cobro, com a dívida que você me deve do Brasil, vamos resumir, 15 mil euros. Aí vai as bichas lá pra Europa com uma caixa d'água nas costas enorme de 15 mil euros, pra pagar pra elas aqui no Brasil, e que hoje em dia não vale a pena mais fazer isso. Então um conselho pra você, travesti que tá começando agora, que tem sonho de se fazer, de se plastificar, galera, junta um dinheirinho, faz uma conta, todo dia você vai trabalhando, vai jogando um dinheirinho da parte, que aí o limite da sua conta aumenta, você vai parcelar no cartão, se eu sei, por 4 mil, não tem necessidade de dever nada pra ninguém, não tem necessidade de arriscar a sua vida com esses bandidos, tá entendendo? Seja consciente, faça como eu, seja independente. E uma outra coisa que infelizmente eu tenho que comentar com vocês aqui com relação a esse negócio de denúncia. A novela das 8 abriu muito
a vista, os horizontes com relação à denúncia. Essa semana aconteceu um episódio comigo, que eu não sei se vocês sabem, eu gravei um vídeo uns dias, meses atrás, mostrando os travestis no centro de Guarulhos, onde simplesmente eu falo de violência, de família, de amor, de trabalho, porque eu queria que, com aquele vídeo, a minha intenção era mostrar que nós somos seres humanos, que nós estamos ali, às vezes, de pé na beira de uma estrada, na beira de uma esquina, é por falta de oportunidade, porque a única opção que nós temos é a prostituição. Eu não falo ao contrário, que eu fico doido do meu cu, porque não existe. No Brasil, eles não dão emprego para travesti. Não dão. Não adianta a mídia falar que é 1, 2 que tem parente, que é conhecido, então não discuta. Eu sou travesti, eu sei. Eu sei o que é bater de porta em porta, entregando ficha, cadastro, em todos os lugares. É o tempo de você olhar para trás. Você entregou um cadastro, você vê elas rasgarem e jogar fora. Travesti no Brasil não tem valor, nossa vida não tem valor. E devido ao fato de ter feito esse vídeo, mostrando as bichas, querendo explicar um pouquinho da nossa vida, desse mundo, como é que é um mundo diferente, eu acho que uma dessas daí, de Guarulhos, uma dessas mafiosas que eu conheço todas, que hoje se encontra na Europa, é uma das cafetinas mais importantes de Brecha, ela tem várias casas de prostituição lá, tá entendendo? E comanda aqui também junto com outro, porque é um grupo, é uma gangue, é um grupo organizado, elas não funcionam sozinhas. Agora que provavelmente elas estão vendo esse vídeo, eu tenho certeza que eu conheço elas, a primeira coisa que elas estão fazendo, elas se reúnem em copas, porque elas se odeiam. Mas quando acontece isso, elas se reúnem em copas para soltar, para ver quem é que vai, né, soltar na faquinha para mandar matar. Porque é assim que funciona em Guarulhos. E não é só em Guarulhos, é em toda a Europa. Eu não tenho esse, digamos em espanhol, não tenho esse colhão, né? Eu não tenho esse poder de poder fazer, por exemplo, um repórter porreta que vem aqui, pegue todos esses homicídios, bota, começa a ver. É fácil de descobrir quem foi, gente. Não é difícil. É sempre relacionado a essa mesma gangue, esse mesmo grupo de marginal que comanda Guarulhos. Tá entendendo? Sei lá, e não é só no Guarulhos que funciona assim não, funciona em todo o Brasil, em todo o mundo. Quando a gente fala de prostituição, quando a gente vai falar de coisas dessas, é muita coisa, envolve muita coisa. É um assunto muito delicado para se falar. O que eu posso explicar de uma certa forma bem mais clara para vocês é o seguinte: esses grupos eles nunca agem sozinhos, eles agem em companhia. Nunca estão sozinhos. Aqui em Guarulhos eu acredito que elas são umas 4, 5. Travesti. Aí você leva em consideração que a maioria delas tem marido, a maioria do marido delas são todos cadeeiros, todos eles têm antecedentes criminais, e por aí você tira que boa coisa não é. E por aí vão várias sendo mortas, várias. Guarulhos existe um grupo de extermínio de travesti que assassina travesti, que não quer pagar, que não quer fazer, que não quer acontecer, e ninguém toma providência nenhuma. Ninguém faz nada. Olha quantos homicídios tem em Guarulhos de travesti. E me conta, vai lá e vê se tem algum resultado, se existe alguma... Não existe nenhuma forma de falar, ninguém comenta nada, simplesmente mataram, me fizeram uma ameaça, essa travesti, né? Como eu comentei pra vocês, ela mandou um recadinho pra mim o seguinte, que é pra mim tomar cuidado se eu lembro o que aconteceu com as outras, porque ela sabe, como todos nós sabemos aqui de Guarulhos, principalmente travesti que tá no meio, o que elas já fizeram, o que elas fazem, o que elas são capazes. Eu me chamo Luísa Marilac, aprendi uma coisa, hoje em dia você tem que colocar o nome de alguém no Google para saber quem é, infelizmente a realidade é essa. Você matar um travesti que está todo dia na beira da estrada, que não tem família, que não tem ninguém, que não conhece ninguém, é um ponto. Eles vêm, pegam o corpo, jogam dentro daquele troço. Eu que de uma certa forma, não é que eu sou melhor do que ninguém, tenho uma certa visibilidade, porque tive meus 15 minutos de fama, pensei que poderia ser um pouquinho diferente, que poderia ser o melhor, né? Entendi que, infelizmente, no nosso país, as leis ainda é muito... como eu posso te dizer? Que ainda não funciona. Então, assim, como aconteceu esse episódio comigo, eu fui lá e fui muito bem atendida pelos policiais de Guarulhos, e parará. Eu aconselho a você, hoje em dia, você travesti, se você tiver um problema com uma dessas bichos, você tem duas opções. Ou manda matar ela, ou paga pra ela pro resto da vida. Porque você apelar pra polícia, infelizmente, não vai ter como. Infelizmente, a gente vive num país que a gente tem que fazer e agir com ela da mesma forma, porque a polícia não age. Aqui nós estamos falando de um grupo de extermínio. Porque todas essas mortes, eu tenho certeza, que estão relacionadas sempre a esse grupo, sempre a essa panelinha. Tá entendendo? Então, assim,
Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de comunicação, vocês prestem bem atenção antes de fazer uma denúncia, tenta gravar, tenta filmar, tenta tirar a maior prova possível, mas infelizmente eu já digo para vocês que no Brasil tudo termina em pizza. Infelizmente uma coisa dessa, para funcionar, tem que ter uma Rede Globo por trás, com um microfone, com uma câmera, que senão não funciona. Senão não funciona. Esse bandido de peito que eu tô falando, que mora na Europa, que é uma das que comanda Guarulhos, que mora em Brecha, ela é casada com um italiano. Esse italiano é muito potente, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Infelizmente, independente da proveniência do dinheiro, quem manda é o dinheiro. Quem manda é quem tem mais, tá entendendo? Então vocês prestem bem atenção na hora da denúncia. Porque fazer essa denúncia é um risco. Como eu já falei, a Rede Globo não vai vir sempre com câmera atrás de vocês e filmar isso daí uma, duas vezes, tá entendendo? E depois só você ir lá e fazer, vai acontecer com você o que aconteceu comigo e o que acontece com várias outras. Faz um papelzinho, fica lá, daqui a pouco você morre e nada aconteceu. Olha, eu fiquei sabendo que aqui os últimos 2 meses, 2 travestis morreram aqui em Guarulhos. Até comentei no meu Facebook. Chegaram até o meu ouvido que essas 2 travestis tinham denunciado. Pô, cara, eu vou lá, digo o que acontece, falo nome, sobrenome, matam a bicha e a bicha não acontece nada. Que país é esse? Que país é esse? Se a lei não funciona, eu sou bem sincera pra você. Antes de chorar minha mãe, que é a mãe dela, eu vou ver se eu consigo comprar um revólver, porque eu vi que se já depender da polícia eu tô ferrado, eu vou comprar uma máquina de choque, eu vou me armar os dentes, porque eu tenho disposição também, filha. Antes de chorar a mãe dela do que chorar a minha, ela que vem atravessar meu caminho, que se foda, tá entendendo? Porque são bandidos, infelizmente. Esse é um assunto muito complicado e nós ainda vamos conversar muito, eu ainda vou fazer um vídeo. Eu expliquei um pouquinho para vocês, rapidamente, da máfia de Guarulhos, mas essa máfia funciona em todo o Brasil, não é só aqui. Só que também tem a máfia da Europa, meu amor, que é diferente. Eu quero explicar um pouquinho daquelas coisas daqueles puteiros, como o Fantástico fechou, foi lá ver um puteiro que fechou, que resgatou uma mulher, então essa história... Não digo nem pelo Fantástico, vocês vão me desculpar. Eu me prostituí a minha vida toda praticamente na Europa também, tá entendendo? E eu sei como funciona lá e aqui a prostituição. E aí, nesse sentido, ninguém pode discutir comigo, não. Porque eu tenho até como provar tudo aquilo que eu tô falando. Quer que eu prove? Tem colhão? Você tem cu? Vamos lá, eu levo você de porta em porta de todos os puteiros da Europa e mostro que não é nada daquilo que as pessoas mostram aqui, não. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Não é essa escravidão, não. Pelo menos eu nunca vi escravidão. Eu vi você ter que trabalhar por 50%, ter que ficar realmente dentro de um cômodo com 5, 6 bichas na hora de fazer um cliente num quarto luxuoso. Em cada praça dessa que você vai, você fica 22 dias, você não pode ficar mais que 22 dias. Aí é um assunto muito complicado. Olha, esse é um primeiro videozinho, tá? Para vocês não se enjoar, que já deve ter passado muito tempo. Tem o segundo, vai ter o segundo, que é a continuação desse, que eu vou explicar um pouquinho mais, bem devagar, como funciona a prostituição na Europa, tá bom? Como eu falei para vocês, agora eu quero comentar um pouquinho da prostituição na Europa em si, como funciona. Olha, quando eu saí daqui, eu saí com um combinado de pagar 12 mil dólares, desculpa, na época, porque na época não tinha euro, era lira na Europa. Cheguei lá, por que você paga 12 mil dólares? Porque a pessoa que te manda pra lá, ela compra o bilhete, ela compra a entrada, você para entrar você tem que ter 1.000 euros na mão, ou 1.000 dólares, que é o direito do turista. Você tem que ter 7 dias pago de reserva num hotel. Você tem que ter cartão de crédito, você tem que ter o seguro. Então a pessoa que está te levando, ela deve gastar, fora bilhete, estadia, essas coisas, gasta um dinheirinho legal. Fora que a pessoa que te manda, geralmente te manda para um lugar, já te manda para uma casa certa, para um local certo. Então nesse sentido, eu até aí concordo em ir, como eu fui, paguei na época, paguei em 2 meses, 3, rapidão. Hoje em dia não vale mais a pena você ir para a Europa, principalmente com esses valores altíssimos, porque a Europa está com um índice de 30% de desemprego em certos países. Pelo amor de Deus, hein, galera? Tenha consciência. Os italianos estão roubando os IA para comer. Então, por favor, não tem necessidade. O Brasil, por pior que esteja, ainda está melhor do que lá. Só que a diferença daqui para lá é que lá você sabe que você vai sair para a rua e vai voltar vivo. É a garantia que no Brasil você não tem. Tá entendendo? É por isso tantas vão para lá como eu fui.
Na Itália não se trabalha em casa como se trabalha na Espanha. Cada país, cada cidade, cada estado, né, da Europa se trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, na Itália você trabalha na rua e pode pegar cliente ali e levar para fazer em casa, mas raramente você trabalha por telefone. O italiano gosta muito de ver, para pegar, não acredita muito em foto. Na Espanha se trabalha em puteiro, se trabalha em casas noturnas, né? Em casas, às vezes a maioria das casas luxuosíssimas. Em cada casa dessa a gente tem mania de falar praça. Em cada casa dessas que vocês viram, você pode ficar 22 dias, você não pode ficar mais que isso. Eu fui fazer uma praça uma vez em Málaga, que eu nunca vou me esquecer, eu acredito que foi na cidade onde o Fantástico foi, perto da casa onde foi fechada, porque eu conheço aquele puteiro, conheço o dono do puteiro. Aquele puteiro, eles cobram 50% daquilo que você, né, faz, mas você tem comida, anúncio, que tem que botar anúncio, foto na internet, essas coisas. E realmente a casa fica trancada, que é um puteiro não fica aberto. Ali é Europa, existe lei, a polícia funciona, só abre a porta para cliente. Se a polícia bate, eles não vão abrir a porta. Tá entendendo? Eu achei muito estranho, porque com o Fantástico eles conseguiram arrebentar a porta. Eu não desacredito da palavra daquela menina com relação à exploração, que ela foi, né? Eu não desacredito jamais daquilo ali. Quem sou eu? Não posso falar, mas eu vou te ser sincera, com todo o meu coração, com toda a minha experiência. É a primeira vez que eu vejo um caso desse. Sabe por quê? Geralmente quando a gente vê um caso desse é porque ela sai do Brasil com uma dívida muito alta, chega lá, vê que a dívida é alta e às vezes não tem nada a ver com o puteiro. Elas veem como é que a dívida é muito alta, elas entram em desespero, onde elas não querem pagar, onde elas denunciam, é onde começa toda a putaria, tá entendendo? Então, para vocês que não entenderam, na Espanha funciona assim, cada 22 dias você tem que pular de casa em casa, aí você paga anúncio, realmente, geralmente você dorme num cômodo horroroso, com 5, 6 bichos, mas não tem agressão, não tem violência. A exploração, do meu ponto de vista, é porque você tem que dar 50%, a metade do que você trabalha. Você nem pega no dinheiro. Você faz uma praça de 22 dias, por exemplo. Eu fiz uma praça em Madrid que eu fiquei 22 dias. Eu fiz 10 mil euros. Eu fiz 20 mil euros. Só que 10 é da casa, 10 é meu. Tá entendendo? Você rala pra caramba. Só que aí você já vai ciente. Você não sai dali no prejuízo. Você fica 22 dias presa porque você quer. Porque quando você entra numa casa dessa, você sabe que aqueles 22 dias você tá ali para trabalhar, para fazer uma cota, para fazer um dinheiro, para levantar um dinheiro alto. E dá para levantar. Por isso que eu achei essa história dessa menina que foi ser coisa lá meio assim, mas assim, cada um é cada um, cada problema é um problema, tá entendendo? Só que assim, o Fantástico tinha que pegar a mim para fazer uma matéria com relação à prostituição, com relação a esse meio. Eu sei muito, eu posso mostrar muita coisa, posso ensinar muita coisa. Olha, teve um período na minha vida na Espanha, quando eu saí da Itália, que eu me casei, que eu ia casar na Espanha com meu marido e tal, quando ele me largou, que eu fiquei depressiva, eu arrumei um amigo, esse meu amigo me deu uma oportunidade de trabalhar num puteiro desse. Eu atendia telefone e limpava chão. Quando o cliente saía, eu que ia lá, limpava as imundícias do cliente, camisinha suja, essas coisas, era eu que fazia, não tenho vergonha disso. Eu só não mexia com dinheiro, essas coisas, porque dentro de um puteiro desse é um negócio, gente, ó, tem cozinheira, tem a pessoa que serve, tem o contador, tem a pessoa que recebe, tem a pessoa que cobra. Dentro desse puteiro tem muita droga também, e tem o traficante de plantão, tá? É a realidade. Mas exploração, violência, essas coisas, bom, eu nunca vi. Aquela ali foi a primeira exceção. Foi aquilo que eu já falei pra vocês. Eu já vi de pessoas de sair daqui com uma dívida, chegar lá ver que essa dívida é alta, ou chegar lá falar que não quer pagar essa dívida, onde essas pessoas denunciam e fazem, acontecem, aí dá aquele problema, né? Mas aí cada caso é cada caso, eu acho que tem que ser analisado, tem que ser estudado. Como eu já falei, a prostituição na Europa, em cada lugar é diferente. A Europa, essas pessoas que vêm, que mandam pro Brasil, do Brasil para a Europa, elas mandam as bichas para lá, elas não podem fazer nada. O máximo que pode fazer é bater, dar tapa na cara, o máximo é isso. E mesmo assim existe lei lá. Se você chamar a polícia, você ferra de uma bicha dessa. Então elas pensam duas vezes. O problema não é na Europa, o problema é aqui. É aqui. Onde muitas bichas têm medo de denunciar, onde muitas bichas têm medo de coisar, porque aqui eles matam, aqui eles fazem o que querem e não acontece nada, porque a lei, o sistema do Brasil, infelizmente, ainda é muito fraco com relação a isso. E querendo ou não,
travesti, prostituta, nós somos descartáveis para a sociedade, nós somos vistos com maus olhos, como se a prostituição existisse de hoje, né? Começasse hoje, como se começasse de nós. O travesti, eu tenho mania de dizer o seguinte, como já falei antes e vou falar de novo, nós não temos opção, nós não temos oportunidade, não te dão espaço, a única opção é aquela ali. E já digo logo, não discutam comigo. Desculpa ser prepotente a dizer isso, porque eu como travesti, eu que passo na pele, eu que sei, eu que batalhei a vida toda o emprego e não consegui. Nunca consegui. Sabe qual era o meu sonho? Vou dizer pra vocês uma coisa. Era conseguir um emprego no Brasil de travesti de seios. Eu sempre gostei de trabalhar em firma grande, sempre trabalhei em firma grande. Fui em várias firmas que já trabalhei e que fui efetivado, não me deram emprego por causa da setinha. Tá entendendo? Então não falem isso. Vamos voltar ao assunto lá da prostituição na Europa. Cada país da Europa existe uma forma. Existe uma cafetina lá e a cafetina aqui. Tá? Aquela que manda você daqui pra lá, que é aquela que tá lá toma conta. Como eu já falei, eu trabalhava no puteiro, limpava, fazia, acontecia. Quando acontece da polícia invadir aquilo ali, eles não querem saber quem é quem. Eles levam todo mundo que está ali dentro para a questura. Até provar que focinho de porco não é toicinho, você fica dentro. Porque dentro disso, eu acho que é ilegal, né? O puteiro, essas coisas é ilegal. Mas eles procuram o proprietário. Só que aí está o problema. O proprietário nunca fica nesses lugares. Nunca. Só fica os empregados. Eu ganhava R$1.000. Uma dessas vezes que a polícia invadiu ali, eu fiquei 6 meses presa por limpar chão. Por limpar chão. Até provar que focinho de porco não é tomado, não sei como é que fala essa porra, me ferrei. Mas graças a Deus, eu e os outros funcionários saímos e voltamos para o mesmo puteiro, trabalhar no mesmo puteiro. A polícia depois disso bateu lá várias outras vezes, viram que a gente não tinha nada a ver com aquilo, que a gente só limpava, que a gente não recebia e continuou aberto, porque para eles convém, é isso que dá dinheiro, para eles convém lá. Agora aqui no Brasil já é diferente, né galera? Sei lá. Igual, por exemplo, a mesma coisa funciona na Europa, na Itália, mas só que na Itália é diferente. Geralmente em todos esses países da Europa que eu digo, quem manda são brasileiros, são os cafetões, são as brasileiras, digamos assim. Só em Paris, que quem manda são as... Como é que é o nome? Tunisinhas, árabas. Elas são babado, querida, aquelas bichas. Vai descer no Bois de Bolonha, vai tentar descer lá na cara dura. Primeira coisa que elas fazem é pegar um obé, meu amor, enorme, vem atrás de vocês. E elas furam mesmo. Tem que ter disposição para ficar. Ó. Chegou uma certa hora, porque assim, quando eu desci para pagar $18.000, $12.000 na Itália, eu desci em Milharino. Aí eu paguei $3.000 para a cafetina de Milharino e o resto foi para quem me mandou. Aí eu quis mudar de cidade, de Milharino, eu quis ir para onde eu fui para Málaga, me parece, não, para Toscana, uma outra zona da Toscana, Pisa. Eu tive que pagar mais $3.000 na época, do outro ponto. Foi onde eu parei para pensar, paguei 12, agora eu tô pagando 3 aqui de novo. Porque você fica muito tempo parado num lugar, você ficou mais 6 meses parado num lugar, você já não ganha mais, você tem que mudar, é onde você começa a pagar. Foi onde eu falei, não pago mais porra nenhuma pra ninguém. Desci em várias cidades, todas elas eu tive disposição de descer, cair na porrada e ficar e não pagar pra ninguém. Mas você tem que ter disposição para isso, tem que ter disposição para encarar elas, porque elas vêm. Mas lá você tem a garantia de que te matar, a probabilidade é mínima. Pode te bater, matar é impossível. Tá entendendo? Porque lá existe, ó. Eu fui testemunha de um assassinato na Itália. Eu estava num posto de gasolina trabalhando. Me passa um carro com um cliente e uma bicha dentro do carro. A bicha passa e me dá tchau dentro do carro, né? Só que eu não vi quem era a bicha, porque eu estava de longe, a bicha é cega, eu sou ceguinha. E à noite ainda. No outro dia de manhã cedo eu tô em casa deitada. Eu tô ouvindo pá na porta da polícia, vem comigo. Eu falei, mas peraí, o que foi? Eu falei, um controle, porque na Europa eles têm mania de controlar. A gente na Europa, eles sabem de tudo. Quando eles me fizeram atravessar uma barca, quando eu vi, querida, quando eu olhei, que eu vi aquela bicha jogada no chão, toda quebrada, com a boca cheia de espuma e com um tiro entre a prótese e o coisa, um só no coração. Pois vocês acreditam que pela câmera do posto de gasolina eles viram a bicha passar, dar tchau pra mim e a hora que ela foi morta, que ela passou por mim e morreu. O cara, é dívida de droga, ela devia droga pro cara. Aí eles me levaram pra me reconhecer o corpo da bicha que mexeu comigo, que era a falecida Márcia Bonita, uma travesti linda, que morreu muito linda mesmo, travesti. E morreu de uma forma
trágica, de uma forma horrível, mas aí você tem que tentar entender quem matou foi italiano e foi dívida de droga, uma dívida altíssima. A droga no Brasil é barata. Sabe quanto custa uma peminha, uma cocaína, uma graminha de uma cocaína na Europa? 100 euros. 100 euros. Sabe quanto um baseadinho lá? 60 euros. 60 euros. Então quer dizer, quem tem vício lá, ou deixa tudo lá ou morre lá no vício, porque acaba entrando em dívida com droga. Infelizmente a realidade é assim. Eu na Espanha eu tive que me drogar muito. Eu não me drogava na Itália, eu não cheguei a me drogar na Itália. A droga na Itália é muito menos do que na Espanha. Na Espanha é muita droga. A maioria dos italianos que entram dentro de um puteiro para sair com você, todos eles, a maioria deles usam cocaína. A maioria deles. Eu saí com um duque uma vez, que eu fiquei com ele umas 40 horas dentro de um puteiro. Gente, eu não cheiro, eu não gosto da cocaína, eu não gosto, sempre cheirei com clientes, mas eu nunca gostei. Aquilo me faz sentir calor, aquilo me faz sentir mal, eu não sei que graça quem gosta acha. Então naquela época, assim, quando você cheira muito, você fica muito tempo com o cliente, para você conseguir dormir, para você tirar aquela coisa, você tem que tomar remédio. Foi onde eu tive uma overdose de remédio. Quase morri, foi onde eu decidi nunca mais tomar remédio. Aí comecei a aprender a fumar um baseado. Cheirava e fumava um baseado apenas fazia um cliente. Gente, é uma vida muito dura, você se destrói muito. Você, para conseguir um trocado, para fazer um pé de meia, para ter um futuro, você tem que acabar com a sua saúde. Eu dou graças a Deus hoje em dia de não ser viciada, mas muitas das minhas amigas que foram para lá, que nunca fumaram um cigarro, hoje em dia não vivem sem cocaína, não tiram o cigarro da boca. Tá entendendo? É o mundo. Então antes de você julgar, antes de você falar, tenta entender, sabe? Porque querendo ou não, pra gente travesti, conquistar ou ter alguma coisa, a gente tem que ir pra fora. Só que você tem que estar sempre muito atento a com quem você vai falar, quem vai te levar, você tem que se informar, você tem que... Eu hoje em dia acho que não vale mais a pena ir pra Europa. Acho que você tá perdendo tempo em ir pra Europa. Compensa mais estar no Brasil, então você pense bem. Eu vou fazer um outro videozinho, porque esse aqui já deve estar longuíssimo e eu não quero encher muito o saco de vocês, que eu acho que vai ser 3 videozinhos. Pega o próximo aí, que vai ser legal.